Em segundo lugar, vamos ver então as datas de entrada inicial na América. A América foi o último continente a ser habitado. Por quê? Porque na América do Norte, até o último máximo glacial, que ocorreu entre 28 e 18 mil anos atrás, duas geleiras que estão ali no norte do Canadá, Alasca, etc., que é a Cordilheira e a Laurentide, se expandiram. E isso fechou a roda de entrada por terra. Então, não seria possível que o ser humano passasse por essas cordilheiras, essas grandes geleiras, e nem seria atrativo, porque não teria muita disponibilidade de recursos que atraíssem esse ser humano para cá. E apenas depois do último máximo glacial, que derreteram essas geleiras, elas recuaram, abriu-se a rota por terra, e o ser humano pôde, então, atravessar para a América do Norte. E aqui se usa a coalescência. O que é a coalescência? É um modelo dentro de genética para estudar a genética das populações. E o que se faz? Se mapeia todo o DNA e depois disso vão sendo analisados gene por gene até encontrar o ancestral comum mais recente desse gene. E assim é possível traçar uma rota de onde vieram os genes de cada população, os mais comuns, né? E por meio dessa técnica de coalescência, estima-se, os estudos mais recentes, no caso, tiveram anteriores, como dá para ver ali embaixo em datas, os estudos mais recentes de coalescência, que usam o DNA mitocondrial mais o autossômico, sugerem que o DNA dos nativos americanos surgiu há menos de 25 mil anos. E isso fez com que surgisse um modelo de permanência na Beríngia. O que é isso? É uma teoria que sugere que populações da Ásia teriam ido até a Beríngia. Beríngia, como eu mostrei anteriormente, seria essa faixa de terra aqui que foi formada, onde atualmente é o Estreito de Bering. Teriam se isolado ali meio que na Sibéria. E teriam se isolado na Beríngia, não trocado genes com outras populações, teriam ficado apenas entre eles, e isso fez com que, ao longo do tempo, fosse criado genes exclusivos dessa população. E após criar esses genes, criar esse DNA específico, que é o do povo nativo americano, então que surgiu há menos de 25 mil anos, eles migraram rapidamente para a América do Norte após o último máximo glacial. Eles se isolaram completamente entre 24,9 e 18 mil anos atrás, ou seja, menos de 25 mil anos, e ficaram ali na Beríngia entre 9 e 2,4 mil anos e vieram para a América, então, entre 16 e 13 mil anos atrás. Mas, essa data aqui de 16 e 13 mil anos atrás é um pouco contraditória por causa de dois sítios arqueológicos aqui da América do Sul. O primeiro é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e o segundo é Monte Verde, no sul do Chile. O Parque Nacional da Serra da Capivara, em especial o sítio Boqueirão da Pedra Furada, foi bastante estudado pela arqueóloga Niede Guidon, e ela encontrou uma fogueira e pontas de algumas ferramentas que seriam humanas, de acordo com ela, que ela datou em 48 mil anos atrás, mas se critica um pouco essa teoria, porque acredita-se que o carvão encontrado ali, que seria da fogueira, pode ter sido por combustão natural, não ter tido nenhuma influência humana, e as ferramentas podem ter sido pequenos pedaços de pedra, pedregulhos, que caíram e se soltaram se soltaram ali na região, porque é uma região com bastante montanha, bastante pedra, e que não seriam feitos também por seres humanos. Além disso, em 2015, foi publicado um estudo que data uma pintura rupestre em 35 mil anos atrás, e também foram encontradas essa evidência, assim, não é questionável, porque realmente são dentes encontrados no sítio arqueológico, que datam de 15 mil anos atrás, ou seja, antes da cultura Clovis, que eu trouxe antes, que era até pouco tempo considerado a primeira ocupação da América que se haviam grandes vestígios.
E, além disso, em Monte Verde, o Tom Gilroy, que é um norte-americano, um estadunidense mais especificamente, ele encontrou um sítio arqueológico que ele data que teve ocupação humana 14,6 mil anos atrás. Essa data do Tom Gilroy é bem mais aceita que a da Nia de Guidon. Tem várias razões por trás disso. Dentre elas, se critica muito a ideia de uma supremacia do norte em relação ao sul, mas não vou entrar nos detalhes sobre isso agora. E ela é explicada, tanto o sítio do Tom Gilroy quanto as datas da Nia de Guidon, a dos dentes humanos, não a da fogueira da pintura rupestre, por uma migração rápida que teria ocorrido antes da ocupação da América do Norte, em um período que ocorreu em um período máximo de 1.400 anos. E as análises da coalescência em relação às datas de Monte Verde são entre 18 e 14 mil anos atrás, e seria mais ou menos entre essas datas que o ser humano teria chegado no sul da América. E eles teriam vindo por cabotagem, explorando as florestas de alga. Cabotagem seria... eles iam navegando um pouco, paravam, aproveitavam os recursos que eles encontravam, navegavam mais um pouco e iam indo. E faz bastante sentido isso, porque essas florestas de algas, elas são um ambiente muito rico em biodiversidade, tem algas, peixes, pássaros, que poderiam facilmente servir de alimento para essas populações. E elas estão tanto na costa da Ásia, de onde teriam vindo essas populações, quanto na costa da América do Norte e na América do Sul. E até dentro do próprio Brasil, as primeiras populações se estabeleceram ao longo do curso de rios, o que indica que talvez realmente eles explorassem bastante o ambiente aquático. Tem alguns problemas dentro da coalescência que são críticas a esse método, de determinar as datas, portanto. Em primeiro lugar, é que tem diferentes métodos para fazer esse cálculo, o que traz incerteza quanto aos números, porque os diferentes métodos podem trazer diferentes resultados. Sempre que a gente for analisar pré-história, a gente vai ter bastante problema com as datas, porque diferentes fontes vão indicar diferentes datas. Além disso, apesar das linhagens uniparentais, ou seja, o DNA mitocondrial e o cromossomo Y, por exemplo, sofrerem menos variação, o DNA mitocondrial só é usado para calcular linhagens mais recentes. As linhagens uniparentais representam uma fração muito pequena da informação genética do nosso organismo, justamente porque não tem a troca de genes e nós temos muitas outras células com DNAs bem diferentes, principalmente as autossômicas. E é estritamente uma linhagem, a gente pode estudar tanto a linhagem masculina ou a feminina, e não ambas simultaneamente. E por fim, e acho que um dos problemas mais importantes da coalescência é a perda de linhagens durante a colonização pelos europeus. Houve a morte de muitas populações e elas foram perdidas. Nós não temos como estudar o DNA dessas populações, até porque dependendo de como, em que condições que se deu o enterro ou não dessas populações, é difícil nós encontrarmos resquícios delas, principalmente por causa do clima, porque o clima tropical ele é propício para a proliferação de bactérias, que realizam a composição dos corpos, porque é úmido e quente. E quando nós temos os fósseis, então ainda assim é difícil realizar essa análise, porque é um método muito caro e sofisticado, e os países latino-americanos não têm tantos recursos quanto os países da América do Norte para realizar esses estudos. Então vamos para a terceira parte.